E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ana Raquel Barreto. E a gente está começando mais um Só Pode. Mas dessa vez o tema vai ser pós-graduação, mestrado, enfim, vida acadêmica que a gente quer ir ou fugir dela. Depende muito. E estamos também com Lisandra Muniz. E a minha perguntinha é: quais cursos podem fazer o mestrado sem fazer a pós-graduação? Mas antes, a gente tem que apresentar. Oh meu Deus. O nosso querido advogado José Cândido. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente um pouco mais. Onde a gente pode te encontrar? Enfim, e qual situação na vida acadêmica o senhor está no momento? Obrigado, meninas. Eu sou José Cândido, sou advogado, sou professor da Faculdade Unime em Anhanguera, que fica no Shopping Paralela, professor das disciplinas Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Coletivo e Direito Previdenciário. Atuo numa empresa hoje, gerencio uma empresa, a parte jurídica de uma empresa. Tenho três pós-graduações: Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Compliance Contratual, mestrado em Direito à Autoridade e Direito de Governança e Políticas Públicas pela Unifax. Me encontram no @José Cândido dos Santos, meus contatos 719-9920-1020. Misericórdia. O currículo todo. O portfólio, né? Agora, gente, você falou umas 3 pós-graduações. Enfim, essa Três. vida acadêmica durou quanto tempo? Desde a graduação até o momento atual. Eu tenho farei exatos 10 anos de formado. Agora em 2025, eu me formei no primeiro semestre de 2015. A vida acadêmica, ela traz muitos benefícios. Eu não consigo enxergar nisto de estar procurando e querendo conhecimento nenhum malefício. Dizia meu bisavô, que tem o meu nome, que é José Cândido dos Santos, que o saber morre com dono. É a única coisa que você pode levar consigo. Então, sim, exige um esforço, exige uma dedicação. E você precisa estar muito atenado e muito disposto. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, é uma carreira que você procura e vira assim uma profissão. Você querer e buscar cada dia mais estar por dentro e atenado com as situações é muito importante. E aí a gente vai para o mundo globalizado de hoje. Tem como um advogado não estar atento às mudanças legislativas? Não pode. Tem como um médico não saber quais são as novas tratativas, os novos medicamentos, os novos procedimentos que estão no mercado? Não pode. Assim como vocês, no jornalismo, tem que estar antenado. Chegou um equipamento novo, preciso estar uma rede social nova. Todo dia nós temos isso. É TikTok, é Instagram, é Facebook, Kawaii, LinkedIn. Então, são tantas, Snapchat, são tantos meios, tantas novidades que a cada dia surgem que sim, você estar inserido no mundo acadêmico, você procurar se aperfeiçoar, você estar presente, eu acho sempre muito importante, sabe? Agora tá. Tá atualizado. Tua pergunta. Né? Que me passaram a plaquinha. Tramontina. Então, sempre é bom ter uma pós-graduação, um mestrado, mas, para quem não sabe, pode fazer o mestrado sem ter a pós-graduação. Agora, isso é para todos os cursos ou alguns específicos? Veja só, tanto o mestrado quanto a pós-graduação, ele se trata de uma pós-graduação. Os dois possuem o mesmo nome. A diferença é que um vai ser stricto sensu e outro vai ser lato sensu. O que é isto? Eu posso ter uma pós-graduação onde eu vou versar sobre determinada área, delimitado uma zona de conhecimento, e eu vou apresentar uma monografia, que hoje em dia o MEC já nem mais diz ser obrigatória. No mestrado, é uma pós-graduação stricto sensu,
você precisa apresentar uma dissertação. Obrigatoriamente. Eu não posso ter um mestrado sem eu criar uma dissertação. Eu posso fazer direto o mestrado? Sim. Para todos os cursos? Sim. Ponto. Porque você vai trazer, e aí eu já vou trazer uma diferença para o doutorado, na sua dissertação você vai trazer uma análise bibliográfica, você vai trazer uma revisão bibliográfica, você vai fazer um quantitativo, verificar, fazer uma pesquisa de campo. Você traz estes elementos para embasar e fundamentar o seu mestrado e a sua dissertação. No doutorado, você cria uma tese. E aí eu já trago o doutorado, via de regra, você só pode fazer o doutorado se você tiver o mestrado. Você não conseguiria acessar ao doutorado sem um mestrado pré-existente. Mas, no doutorado, você cria uma tese. Você vai dizer assim, olha, eu não gosto deste celular, porque este celular, ele esquenta muito. E para resolver este problema deste celular, eu vou botar uma bateria anexa que vai andar ao carro do lado para poder suprir esse calor. Vou botar um refrigerador. Eu crio uma tese e apresento para o mundo jurídico, para o mundo acadêmico, em verdade. E aí eu já trago essa diferença entre os três tipos de pós-graduação, dessa linha acadêmica. Mas respondendo sua pergunta, não preciso de pós-graduação lato sensu para ingressar no mestrado. Rapaz, agora sim, qual a diferença no currículo? Além de obter o conhecimento, todos esses, né, lados romantizados de evoluir na vida acadêmica, qual a diferença que faz no currículo ter pós-graduação, ter mestrado, ter doutorado? Que cada um contribui para a vida profissional da pessoa. Quando a gente já avança para o mestrado e para o doutorado, via de regra, nós estamos pensando muito mais na parte acadêmica, de ensino. Existe um mestrado, trazendo para a minha área do direito, mestrado em Direito do Trabalho visando minorias sociais. Eu vou dissertar sobre as minorias sociais, se estão inseridas ou não no mercado de trabalho. Na prática jurídica, eu vou conseguir utilizar o meu mestrado na advocacia em si? Depende. Se você estiver tutelando o direito de uma minoria, que você consiga trazer este fato para o processo para dizer que em determinada região, determinada classe social é menos empregada, existe uma desigualdade e por isso você consegue justificar uma indenização, vamos dizer assim. Ok, mas via de regra, em processos judiciais, dificilmente você consegue trazer na nossa planície uma relevância jurídica. Vão me crucificar, eu sei, mas calma. A pós-graduação em escritórios, na vida profissional, ela normalmente é exigida para comprovar que você se aprofundou sobre determinado tema. E aí eu já vou me contradizer em minha própria fala anterior, que a gente não consegue utilizar. Por isso que eu utilizei a planície. Se eu chego em um processo ao STF, ao TST, aos tribunais superiores, especialmente, onde eles terão, aí sim, uma análise mais aprofundada sobre aquele processo. Aí você consegue trazer uma pesquisa, você consegue trazer fatos relevantes de uma dissertação, porque você vai tentar, sim, criar uma tese. Se você está chegando até lá para poder discutir algo, é porque seu processo deu errado. Você precisa convencê-los de que sua tese estava correta. E aí, entendo um resultado proveitoso, você poderá confirmar sua tese e dizer que
mediante uma pesquisa realizada, mediante um trabalho realizado, conseguiu vitória em um determinado processo. E aí você consegue inserir uma dissertação, uma parte de uma dissertação, uma parte de um livro. É doutrina, você cria doutrina. Qual é o segundo ponto? Você não consegue trazer esta relevância, esta importância que eu considero muito importante, mas as monografias de pós-graduação, como de graduação também, mestrado, doutorado, elas podem e devem ser publicadas. A inserção no mundo acadêmico nessas fases, elas visam sim a publicação de artigos, a criação de papers, a apresentação de projetos e trabalhos. E aí, vamos para a área jurídica novamente. Se eu tenho um artigo, se eu tenho uma dissertação, onde eu publico um livro, ela virou uma doutrina. Se ela virou uma doutrina, eu vou poder utilizá-la ela como fonte para justificar determinado pedido. Entende? Então, a partir daí que você começa a entender que sim, é importante. Essas publicações coletâneas, existem coletâneas onde vários ministros, desembargadores participam, vários autores renomados. Você consegue se inserir neste meio e possibilitar que você também tenha artigos publicados e levar minimamente a reflexão sobre aquilo que você está querendo escrever. Se você pensa diferente de algo e você tem um espaço para publicar em uma revista Qualizar 1, Qualizar 2, que traz uma qualidade na publicação, seu artigo se torna relevante. Vai dizer assim, olha, aquela pessoa pode não estar 100% certa, mas, olhando bem por esse lado, existe uma relevância. Então, assim, a pós-graduação, mestrado, doutorado, é importante para o currículo, porque você engrandece ele, você traz um peso numa diferenciação com concorrentes. Não, por quê? Porque você precisou se aprofundar sobre aquele tema. Hoje você tem pós-graduações rápidas, intensivas de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, online inclusive, mas você precisou se dedicar a elas. Um mestrado vai durar pelo menos 1 ano e meio, no máximo 2 anos e meio. Eu conheço um mestrado online somente, não conheço mais nenhum outro mestrado online. Via de regra, os mestrados são presenciais. Então você precisa se dedicar, você tem encontros presenciais, você tem reuniões com o seu orientador. Meu mestrado, eu cheguei com um tema 100% bonitinho, meu tema é esse, quero falar sobre isso. Meu orientador disse, apague. Quê? Não presta nada. Então, é isto, o mestrado tem essa troca. Vamos repensar este tema de uma forma que seja mais atenada e atual e que gere um impacto. Senão você está falando mais sobre o mesmo, você está chovendo no molhado. Então, é muito importante e demanda um tempo. Demanda um tempo de dedicação, um tempo de estudo, de comprometimento. Você tem uma série de trabalhos para entregar, para fazer. Então, é muito importante. Rapaz, assim, eu vou dar o contexto, né, para ter surgido esse tema. Me formei esse ano, no início desse ano, primeiro semestre. Fiquei uns 6 meses aí no modo sabático. Inclusive, que modo sabático maravilhoso, tá? Enfim. E aí eu tô repensando se eu entro de novo na vida acadêmica, no formato pós-graduação ou mestrado. E qual que é mais vantajoso para mim? Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer algo que vá surtir algum tipo de efeito e benefício lá na frente, no currículo e para a vida, né? No quesito de aprendizado, tranquilo, me considero uma eterna aprendiz. Então, de boa, tô aí para aprender, né? E aí, surge agora esse questionamento de se eu selecionar um tema. Por exemplo, eu gosto muito de me estressar. Então, eu escolheria política. Eu escolhendo política como tema para estudar no mestrado, eu ficaria apenas nele? Se desse a louca e pensasse, eu quero ir para menor infrator e os direitos do menor infrator e como o jornalismo cobre casos desse tipo. Não há muita cobertura nesses casos, né, para não ter a exposição do menor. Mas, enfim, caso eu quisesse estudar sobre isso,
mudar, sabe, a perspectiva. Teria essa possibilidade? Não tem, considerando que é mestrado. Veja só, respondendo sua pergunta dentro de sua realidade, talvez eu fosse inicialmente sim para o mestrado, não passasse pela pós-graduação, porque a pós-graduação você pode fazer a qualquer tempo, o mestrado você tem fases de entrada, porque abrem os editais, publicam as vagas para você se candidatar, passa por uma seleção para ser aprovada. A mudança de uma zona de estudo, de uma área de concentração, como nós chamamos, ela é possível. Tem que ter o aceite daquele que foi o seu orientador primário e de quem será o seu orientador. Se na sua área de concentração e o seu orientador estiver disposto a falar sobre o seu novo tema, ok, você pode fazê-lo. O grande problema na sua pergunta é: e se eu só tiver uma zona, uma área de concentração? Eu vou poder publicar sobre outro tema? O meu mestrado, eu tenho que trazer uma possibilidade de falar sobre políticas públicas, direito e governança. Mas eu quero falar sobre direito do trabalho. Eu vou falar sobre direito do trabalho. Eu preciso fazer um link sobre esses 3 temas para fundamentar o meu mestrado. Ponto. Então, assim, é possível. Vai depender da sua área de concentração, da faculdade, de como é que estão e de como está escrito o edital. Isso você vai se basear com base no edital e vai dizer se existe essa possibilidade ou não. Via de regra, sim. Tô preocupada, porque minha filha... Mas siga para o mestrado. Se eu escolher política e estudar política por 2 anos... Você não para quieta. Você Não. vai ter tempo de vai fazer um mestrado? vou ter tempo sim. Eu percebi nesse semestre sabático que a faculdade ela me dava mais disciplina de horário, né? Então, me ajuda bastante. Tô cansada de ficar maratonando doramas. Virou uma febre isso de doramas. Todo Virou, mundo eu sou quer assistir dorameira, dorama, sabia? gente. Eu sou noveleira. Ela é Mas noveleira. eu tô assistindo não por entretenimento, eu amo. Mas para ser futuramente... Produtora de conteúdo? Isso. Produtor de conteúdo sobre isso. Então, juntando o útil ao agradável. Enfim, vá. Então, deixa eu ver uma pós-graduação, mestrado. Se você fosse fazer qualquer coisa assim no meio acadêmico, qual seria? E por quê? Quais são as dúvidas em relação a isso? Primeiro, eu gostaria de fazer uma pós-graduação por causa da experiência, porque eu nunca fiz. Depois que eu iria para o mestrado. Mas, se eu fosse para uma pós-graduação, eu escolheria 2. Sobre redação, que eu gostaria de melhorar muito mais a minha escrita, e sobre o falatório, a comunicação verbal mesmo. Eu quero melhorar minha fala, quero melhorar minha dicção. Só isso mesmo. Mas aí não seria pertinente curso de oratória? Existe curso de oratória. Em vez de pós. O que ela falou faz sentido em relação ao mestrado. Porque existe uma escada, né? Degraus a serem seguidos. Você começa com a pós, para depois da pós ir para o mestrado, para depois doutorado, para depois pós-doc, livre docência e por aí vai. Então existe esta regra normalmente. Mas se você não está sem tempo, se você tem a vontade de seguir no mundo acadêmico, lecionar, estar inserido nesta realidade, faz sentido também a possibilidade de você ingressar direto com o mestrado. A prática, hoje, com a pluralidade de universidades, com a pluralidade de cursos, com um mundo globalizado, com internet, com tudo isso, se você consegue uma pós-graduação boa, você consegue se dedicar, você consegue reter conhecimento, ela faz diferença. Não adianta nada você fazer uma pós-graduação só por fazer, só quero o título. Para quê? Qual é o interesse disso? O quanto você se dedicou para aquela pós-graduação? Por isso que eu digo, entre fazer uma pós-graduação online que não lhe consiga trazer
este conhecimento que você precisa, e se você consegue se dedicar no mestrado, de sentar e estudar realmente, o mestrado com certeza você terá que estudar. Com certeza você terá que estudar. Você não consegue fazer só por fazer. É este o ponto. Agora, uma dúvida que sempre surge. A resposta dessa pergunta serve para qualquer formato de ingresso à vida acadêmica que você imaginar. Graduação, pós, mestrado, doutorado. Nome de faculdade, ela tem alguma importância curricular? Eu sei que os olhos brilham quando a gente vê uma UFBA, uma PUC, enfim, qualquer universidade federal ou PUC. Eu sei que os olhos brilham, ou Harvard, enfim. Mas tem alguma... Peso, mas algum peso? veja só. O que eu digo para meus alunos, quem faz a faculdade, quem faz a qualidade da faculdade são vocês, são os alunos. Via de regra, em uma seleção, existem escritórios, existem pessoas que de fato fazem uma segregação em relação à faculdade, de onde veio. Só que, ao meu ver, isto não diz a qualidade daquele profissional. Eu já tive advogados que vieram da UFBA e que não sabiam fazer um álcool em copo. Eu tive os advogados que vieram de outras tantas universidades que davam de 10 a 0. Então depende muito da pessoa querer, da pessoa estar dedicada àquele objetivo, entende? Então, na hora, hoje eu não faço segregação, escuto absolutamente todos, vejo todos, mas minha seleção, eu faço uma seleção prática. Além da conversa e da análise curricular, eles fazem uma peça processual. E aí, nesta peça processual, eu consigo verificar quem atenderá melhor às necessidades que eu tenho. Então, com isto, eu não faço essa segregação. Mas sei de histórias, existem histórias no mercado. Rapaz, sobre isso. agora, você é um pouco mais entrona nessa pergunta. A rotina de um estudante de mestrado? Me conte. É uma rotina complicada. Meu Deus. Vamos lá. Tendo em por vista que exemplo. você também é professor, né? Então, Vamos lá. Eu tive nesse semestre aulas todas segundas, terças e quartas. Às segundas-feiras, meu mestrado começava às 2h da tarde, terminava a minha última aula 9h30 da noite. Na quarta eu tinha, segunda começava às 2h, terminava às 9h. Na quarta começava às 2h, terminava às 5h. Não, na quarta eu só tinha uma aula à noite, que era de 19h às 21h. Eu confundi os dias. Na segunda eu tinha uma aula de 2h às 4h. Na terça era de 2h às 9h. E na quarta, das 7h às 9h. Essa era a minha rotina. Eu peguei 5 disciplinas esse semestre. Meu Deus. Nessas 5 disciplinas, você precisa apresentar um artigo ao final de cada disciplina sobre temas diversos. Então, eu tenho 5 artigos para entregar ainda nesse mês de janeiro. E você apresenta trabalhos. Além da apresentação de trabalhos, e sem querer assustar, porque é sempre muito eu já bom. tô assustada, pode ficar tranquilo. Não se assuste. Pós-graduação. Existe um roteiro. Roteiro de quê? Leitura. Para quê? Para você discutir em sala de aula. Então não existe a opção de você não ler o livro que estava determinado, porque todo mundo vai falar um pouco sobre aquele livro que estava ali determinado para aquela semana. Então existe uma rotina de leitura, então existe dedicação. A vantagem do mestrado é isso, você tem que se dedicar. Você não vai conseguir somente passar, enrolar e não fazer as coisas. Você precisa se dedicar para poder ter sua aprovação. É uma rotina puxada, ainda mais para mim, que tem outras diversas atividades. Mas existe jeito para tudo, só não existe para amor. Tem jeito para tudo. Por enquanto, né? Porque do jeito Pra que tá tudo. indo... Quando ele falou 5 rotinas, 5 artigos, eu falei, ai meu Deus. Não, fiquei só pensando no que eu tive que fazer pra um TCC. Gente, que loucura. Eu vivi Ai. a base de energético, porque eu não tomo café, então eu tive que viver a base de Monster e Guaramix, porque senão eu tava assim, ó, escrevendo. Não, eu me vi numa situação de colocar aquele vídeo Pomodoro, né, pra ajudar no foco.
Isso, assim, umas de 10, 11 horas da noite, enquanto o notebook estava aquecendo o meu colo, porque estava, né? E eu escrevendo lá. Meu olho, minha olheira, tudo... Ai, Jesus. Enfim, calma, não se assuste. A gente não tá querendo te assustar com a vida acadêmica, não. É sempre muito bom. Eu incentivo todo mundo a seguir na vida acadêmica, procurar se aperfeiçoar. Mas quem gosta de escrever, é gostoso escrever TCC. Eu gosto de escrever, mas eu confesso que eu gosto mais de falar. Apesar de que a escrita me ajuda a focar mais no tema e destrinchar melhor, né? Minha mente é muito, né? Faz ponte com várias coisas. Então eu preciso escrever para conseguir me organizar. E para escrever eu faço tópicos antes, porque senão eu viajo muito. Agora sim, eu vou sair um pouco dessa parte de pós-mestrado. E eu queria aproveitar um pouco mais a sua skin de professor, né? ChatGPT. Porque assim, o ChatGPT... Na minha época não tinha essas coisas, não. Você falou igual a idosa de 60 anos agora, sendo que eu sou mais velha que você, minha querida. Enfim, ChatGPT. Eu tava numa conversa maravilhosa com parentes, não vou definir o grau parentesco, né, para não entregar, porque são pessoas que eu sou muito próxima, então eu entregaria muito fácil. Que ela dizia assim, gente, eu tenho uma rotina de leitura na minha vida acadêmica, mas eu não tenho tempo hábil para isso. Ela é mãe, ela é estudante, ela trabalha no regime de CLT. Então, assim, é claro que a gente acaba organizando nosso tempo à nossa forma, mas existem algumas complicações. Por exemplo, ela não tem carro, que facilita bastante na vida, né? Então, ela pega ônibus, isso já leva 2 horas do tempo dela, 3 horas do tempo, seja ida ou volta, enfim. Então, o que ela faz? Ela anexa o livro no ChatGPT e pede para ele resumir. E aí ela faz uso desse resumo nas aulas. Diz ela que não prejudicou a capacidade de aprendizado dela em nenhum momento. Mas na perspectiva de professor, qual é a sua opinião sobre isso? Vou fazer as duas perspectivas, tanto professor quanto de aluno. Tá bom. Veja só, como professor, na minha realidade, a pessoa trazer resumos, achar resumos na internet, não influencia tanto, porque minhas provas, eu digo isso para todos os alunos, 100% dos alunos, minha prova é modelo OAB. Eu pego as questões do OAB. Ou a pessoa sabe ou a pessoa não sabe. Não tem como fugir. Então as minhas são objetivas. Eu tenho 10 questões objetivas e uma questão aberta ao final. Também da OAB. Ou seja, se eles não estão com acesso àquele aplicativo na hora, ou eles aprenderam ou eles não aprenderam. Ponto. Este é um fato. Como estudante, você já fez isso? Já. De colocar no ChatGPT para que ele traga um resumo expandido e a gente tentar analisar. Mas, como estudante, eu vejo que isso sim prejudicaria. Você não consegue reter todas as informações. Você que citou o exemplo dela de não ter carro, disso, aquilo, daquilo outro. O que é que eu faço? Estou sem tempo de ler o livro. Mas eu estou no trabalho, estou digitando, não estou ouvindo o livro. Você consegue colocar para reproduzir o livro. Entende? Isso aí ajuda. Ainda não é o ideal, porque no meu caso eu gosto de folhear, de passar, marcar, grifar, anotar, tirar os pontos importantes. Mas existem mecanismos que facilitam e ajudam a você ter uma boa retenção do conteúdo e você trazer uma melhor qualidade daquela busca do conhecimento. Então veja, é um mecanismo, facilita. Os instrumentos modernos servem para isso, para facilitar a nossa vida. Eu não tenho crítica, não tenho queixa, não tenho nenhuma objeção ao uso. Tem momentos em que eu possibilito a realização de questionários na casa dos alunos, eu mando para casa para que eles façam e me entreguem. Estes questionários, obviamente, eles vêm com questões que eles copiam e colam da internet, é óbvio, isso ninguém nega. O que nós precisamos entender é, meus questionários são manuscritos, minimamente ele está copiando e aquilo está sendo inserido, na mente. Mesmo que inconscientemente na mente daquele sujeito. É este conhecimento que a gente precisa passar, a gente precisa entregar
um conhecimento de qualidade, uma forma de retenção do conhecimento. E hoje, uma forma de você conseguir avaliar se aquele aluno está apto ou não para o mercado de trabalho. No direito, temos a prova da OAB. Ele já tem um filtro. Eu não quero ser mais um impeditivo para a conclusão dele. Eu quero ser um facilitador. Por isso que eu já trago questões no modelo OAB, já trago as possibilidades de utilização de código, para ele se aperfeiçoar, para ele poder estar atento ao que ele irá precisar no futuro. Então, no fim, o ChatGPT ele pode ser um facilitador, mas também ele pode te dificultar, porque ao mesmo tempo que ele facilita... Ele pode prejudicar. É porque você não consegue trazer tudo, absolutamente tudo do que estava no livro. Numa leitura, você também não consegue reter tudo que está naquele livro. Sim. Ponto. Você vai trazer fatos importantes. Mas, via de regra, você não vai conseguir entender a completude daquele raciocínio. Pode ter algum raciocínio que ele não traga, pode ter algum conceito que ele não traga, um fato histórico. Ele traz os fatos mais relevantes, mas a leitura sempre será o primordial. Você está sem tempo nenhum, você tem um trabalho para apresentar agora, meio-dia, são 11h27, você está querendo fazer correndo. Aí você não tem uma escolha. Aí você vai pro ChatGPT, você vai fazer ali e vai tentar fazer do jeito que dá. Ponto. Mas se você tiver disponibilidade de tempo, faça a sua leitura. Você se considera um professor severo, bonzinho ou justo? Justo. Eu sou justo. Eu não sou carrasco, também não sou bonzinho. Eu cobro estritamente aquilo que eu passo, que eu ensino em aula, mas também não passo a mão na cabeça. Não é, que coisa, vou passar todo mundo aqui porque eu sou bonzinho. Não, sou justo. Imagina ele nas provas. Não, ele já falou, né, que as provas são a base das questões da OAB, né? Então, 100%. a severidade das questões depende exclusivamente da OAB? OAB. Ele mim. lava as mãos, entendeu? Não depende de mim. Não, no fim, ele lava as mãos e também ajuda o estudante. Exato, porque se eles estudarem pelas provas anteriores, eles terão 100% da prova. Tá. Você diria que você é um grande defensor do mestrado? Eu sou um defensor da educação, do ensino, Do ensino. como um todo, entende? Logo sim. Logo... Como um todo. Eu acho que a educação é a arma que nós temos para mudar a realidade de desigualdade, de problemas sociais, de até evolução pessoal mesmo, sabe? Se a pessoa consegue se esforçar, consegue ter uma graduação, ela prospera. Então é isso que eu acho. Eu acho que é o mecanismo que nós temos para mudar essa realidade de desigualdade. Agora sim, algumas pessoas têm... Eu tenho ouvido muito também essa frase. Além na outra conversa, né, que a questão do CLT que estava acabando, digamos assim, na perspectiva acadêmica, muitas pessoas têm dito que ter graduação ou não ter não tem feito tanta diferença devido ao grande acesso às universidades, né? No caso da classe, desde a classe baixa, alta sempre teve, enfim. Mas por conta dessa grande acessibilidade à vida acadêmica, é como se a faculdade tivesse perdido sentido, a graduação tivesse perdido sentido. Você concorda com isso? Eu discordo totalmente. Por quê? Existe sim um acesso maior à graduação. Existe uma pluralidade de universidades, de faculdades e de cursos de graduação aí no mercado. Tem para todos os gostos, custos, bolsos, tem para tudo. Mas a graduação é sim a possibilidade de você conseguir um melhor emprego, de você ter uma melhor remuneração. Vou citar um exemplo, sem citar nomes e fatos gerais. Em uma contratação que eu estava fazendo, o sujeito ia ganhar determinado salário e a vaga exigia determinada graduação, que não era de direito. Era uma vaga home office. O sujeito tinha todas as qualificações profissionais e históricos possíveis e imagináveis. Ele estava apto para a vaga. Mas a vaga
exigia nível superior. E ele não tinha nível superior. Perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Entende? Se eu tenho uma vaga para determinado nível, por quê? Se eu o contrato e eu já tenho um trabalhador que é da mesma função, com a mesma remuneração, que tem um nível superior, eu estou criando uma desigualdade dentro da empresa. E aí poderia gerar um pedido de acúmulo, plus, e poderia ter repercussões trabalhistas. Não é isso o ideal. Então, assim, eu vejo que a graduação, sim, é um fator importante. Eu não digo que a ausência da graduação lhe leva à bancarrota, vai lhe trazer, vai lhe deixar fadado ao fracasso. Não. Existe tanta gente que não se graduou, que é bem sucedido. Tanta gente rica, milionária. Ainda mais os blogueiros Exato, de hoje. tanta gente. Mas sim, eu ainda considero graduação muito importante. Importante. É. Bom. E tu? E é isso, gente. Estudem. Estudem, se dediquem. Eu adoro que ela chega com as frases assim prontas e fala assim, gente, Se é dediquem. isso. Se dediquem. Tá. Ó, considerando o nosso tempo, né, nosso timing aqui, vou finalizar essa conversa. Já agradeço por ter se disponibilizado para mais uma conversa, gente, porque a gente já teve uma sobre vagas temporárias, que no fim das contas virou uma conversa sobre direitos trabalhistas também, né? Porque a gente falou de CLT, PJ, enfim. Então, se você não assistiu esse bate-papo que tá muito bom, então vai no nosso canal, Sol Pode, e confira essa conversa. Então, muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem, como professor, como estudante, para as pessoas que estão pensando em voltar para a vida acadêmica. Então, assim, meu Deus, eu não sei se eu vou. Então, dá essa mensagem motivacional. Já serve para mim também. Dá um incentivo. Vou repetir a mesma que eu falei mais cedo. Voltem, estudem. O saber morre com o dono. Nenhuma riqueza material você leva, mas seu conhecimento é o que vai lhe trazer e lhe assegurar tanto uma vida próspera, uma vida de sucesso. Este conhecimento você leva para a vida toda. É isso. Estudem, sigam a vida acadêmica, procurem se aperfeiçoar, façam cursos, estejam sempre tentando se aprimorar. Maravilha. Onde a gente te acha? @josecândido.adv, meu contato é o 71999201020. José Cândido dos Santos. Agora, se você quiser encontrar, não tem desculpa, tá? A gente tem um arroba, tem até o WhatsApp, Tá. gente. Até Então, o WhatsApp. assim, pra me encontrar na Raquel Barreto, ou Indico Explico, e você, Liz? Lisa Dublin no Instagram. E antes da gente dar o nosso tchau, curta esse vídeo, comente, se você tiver alguma dúvida, manda aqui também, que a gente manda pro nosso querido professor e advogado, aí ele responde, a gente comenta lá, enfim, responde sua dúvida. Ideias futuras sobre vídeos. Sim, das Maravilha. futuras, temas que vocês estão interessados. Enfim, um beijo e até logo. Tchau, tchau. Tchauzinho, obrigado meninas.